Nosso assunto agora é saúde aqui no Jornal da Manhã. Julho Amarelo. O julho também é o mês de combate, de prevenção às hepatites virais. E para orientar um pouquinho os nossos ouvintes, os nossos internautas, a respeito dessas doenças, nós já estamos aqui no estúdio com a infectologista, a doutora Suzy Berbert, que vai trazer as informações. Bom dia, doutora Suzy, seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, Carla, Bidu, povo que está escutando, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse assunto que é de extrema importância para a saúde pública. No caso das hepatites virais, eu até perguntava aqui antes do início dessa entrevista para a doutora Suzy quais são, e a senhora me explicava, doutora, que são o julho amarelo ele é voltado principalmente para a hepatite A, B e C. Sim, são hepatites virais, porque quando a gente fala em hepatites, você pode ter uma inflamação do fígado, que é hepatite, por vírus, por bactérias, por exemplo, medicações, alguns antibióticos, ou uma das causas mais comuns é o álcool, por exemplo, a pessoa desenvolveu uma hepatite até crônica por conta do álcool, e isso a gente sabe que até também pode se transformar numa cirrose. Mas o foco do mês de julho são as hepatites virais, e essas hepatites virais, então, elas recebem esses nomes de letras. E uma é diferente da outra no sentido de que você adquire de formas diferentes e elas têm um comportamento diferente em termos de cronicidade, né? Então, por exemplo, qualquer dessas hepatites virais, inicialmente elas dão os mesmos sintomas. Então, é difícil você diferenciar. Se o vírus acabou de entrar no corpo da pessoa, ele pode dar sintomas que é difícil você distinguir se é A, se é B ou C. E a gente chama isso que são manifestações agudas da entrada do vírus, não é hepatite aguda. Que é aquele amarelão no olho, da dor de barriga, vontade de vomitar, mal-estar. Então, essas são sintomas comuns a todas essas hepatites. E a diferença é que algumas dessas hepatites se tornam crônicas, podem se tornar crônicas. Muitas delas, qualquer uma delas pode também curar, o corpo pode resolver sozinho a situação e curar. Hepatite A, por exemplo, 99% das vezes é benigna. Tem casos de gravidade? Tem, mas é mais raro. Mas a hepatite B e C, muitas das vezes o corpo consegue eliminá-las sozinho, e só que algumas vezes a B e C, o corpo não consegue dar conta e elas se tornam crônicas. E quando elas se tornam crônicas, às vezes elas evoluem de uma maneira silenciosa, a pessoa nem sabe que está com o vírus e a gente fala que o fígado é um órgão que demora para gritar, que ele vai aguentando, e quando ele grita, às vezes o prejuízo já está instalado, já é muito grande. Então, essa que é a preocupação, porque tem pessoas que a gente atende no ambulatório, né? A gente trabalha no ambulatório no CEPA, eu trabalho há mais de 25 anos no ambulatório da prefeitura, a gente já tratou centenas de pessoas com hepatites, mas muitas pessoas às vezes chegam já com o fígado numa situação de sofrimento e apresentam sintomas há 2, 3 semanas, 1 mês, e falam, nossa, mas eu não sentia nada, o meu fígado já está nesse estado. Aí a gente assusta, a gente corre atrás do prejuízo, mas o ideal é que as pessoas façam esse diagnóstico precocemente, rapidamente, porque tem tratamento. Então, por que a gente fala do julho amarelo? É a preocupação de você identificar as pessoas que são portadoras dessas hepatites crônicas e que a maioria das vezes não sabem, porque elas demoram para ter as manifestações, é diferente da hepatite aguda, né? Nas formas crônicas, e tratá-las, né? Hoje a gente tem remédios para hepatite C, que são 100% de cura, e a gente tem remédio para hepatite B também, que proporciona um controle e uma vida, não vai ter complicações, e as complicações das hepatites crônicas, quais são? Cirrose, quando o fígado perde a capacidade de fazer suas funções de maneira plena, ele se torna um órgão disfuncional, né? E, às vezes, o desenvolvimento de câncer de fígado. O vírus da hepatite B, por exemplo, é um vírus... ele é um vírus oncogênico. E, então, você fazendo o tratamento, você evita essas evoluções desfavoráveis, né? Então, o foco é descobrir quem tem para poder encaminhar para fazer o tratamento e a prevenção também, né? Porque
A hepatite A tem vacina, a gente faz em todas as crianças. A hepatite B também tem vacina, a gente faz também para as crianças, inclusive na maternidade a gente faz. A hepatite C não tem vacina, mas tem um tipo de prevenção associada à hepatite C, porque a hepatite C é transmitida praticamente só pelo sangue com sangue. Então, os bancos de sangue, por exemplo, já fazem todas as medidas, testagens para evitar que as pessoas adquiram hepatite C na transfusão. E, aliás, quem tomou transfusão do passado são pessoas que especialmente têm que ser testadas para hepatite C, porque antigamente não se fazia. Não havia esse controle, não havia essa testagem. Mesmo no caso da A e B não havia vacina ainda, então tem muitos adultos que podem ter. Isso. A A não. A A é assim, ou você tem e cura, 99% pode você ter e ter uma gravidade até morrer, mas é muito pouco. O problema é a B e a C, que você pode ter e curar, mas às vezes elas ficam crônicas. E sendo crônicas, elas podem ter essas evoluções ruins aí que a gente está dizendo, em termos de cirrose, em termos de câncer de fígado. Então, o objetivo é esse, é identificar quem tem as formas crônicas e você tratar, e a questão da prevenção, né? Hoje, a prevenção é feita a testagem no banco de sangue, mas antigamente também, Carla e Bidu, né, a gente tinha aquela história do gluconergan, daquelas medicações feitas em farmácia, que a seringa era de vidro e usava-se uma marmita assim, de alumínio para ferver, né? Hoje a gente sabe que isso não mata o vírus, não mata. Então, se uma pessoa que tivesse hepatite C usou aquela seringa e você fosse próximo cliente, não era só na farmácia, no serviço público também, né? Você pegava o vírus junto, se a pessoa tivesse o vírus. Então, a gente tem que estar atento, porque pessoas, especialmente pessoas acima de 40 anos, que isso a gente teve até a década de 80, vamos dizer. Sem esses cuidados todos, né? Isso, então precisa fazer o Manicures teste. também, barbeiros, se falou muito na sangue época. Com sangue, pode ter essa transmissão. Se houver sim. um ferimento também do profissional que está trabalhando ali. E os testes são fáceis, né? A gente tem lá no CEPA até aquele furgão que de vez em quando a gente faz aí voltas aí para se fazer a testagem. E apesar de ser o mês de julho onde a gente incrementa essa testagem, é importante falar que a gente tem um centro de testagem lá no CEPA, e em todas as unidades de saúde a gente disponibiliza os testes rápidos. Então, a pessoa vai lá e faz teste, em meia hora ela fica sabendo se ela tem essas hepatites B ou C, né? Se ela é portadora crônica. Inclusive, é feito também de HIV, de sífilis. Então, rapidinho, todo cidadão... É importante que faça teste para essas doenças, pelo menos assim, de vez em quando, né? O teste está disponível lá no CEPA. Está disponível no CEPA, em todas as unidades de saúde, durante todo o ano. O mês amarelo é para a gente, assim, chamar atenção para o problema. A C é transmitida pelo sangue e a B? A B é transmitida especialmente pelo sexo, mas tem também a transmissão pelo sangue, que é possível. Hoje, bem mais difícil, né? Que é feita uma peneira bem rigorosa. E também a questão do sexo. A transmissão também vertical existe, tanto para C quanto para B, né? Para B é mais importante. Para C é difícil. Uma mulher que tem hepatite C, se ela engravidar, ela tem uma chance de passar para o bebê, uns 5%, mas até pode passar. Mas para B, essa chance é maior, por isso que isso é feito no pré-natal, uma triagem, feita uma orientação. Quando o neném nasce, logo é feita a vacina, porque se por acaso ele teve contato com o vírus ou a mãe pegou esse vírus no final da gestação, a vacina consegue proteger o bebê de desenvolver essas formas crônicas, né? Então, a gente tem esses cuidados. E a A, como é que funciona a transmissão? É a transmissão por água e alimentos contaminados. Por isso, tem muita gente que teve hepatite A na infância, né? A maioria dos mais velhos já teve. É um vírus que na infância ele às vezes nem dá sintoma, como se fosse um rotavírus, um desses vírus de diarreia aí, né?
E o problema é que tem uma porcentagem de gravidade, né? E hoje a gente faz vacina para as crianças. Então tem muito a ver com saneamento básico. Era muito mais comum no passado. Questão de higiene. Isso. Hoje eu pego no consultório, a gente pega às vezes casos de pessoas que pegaram hepatite A, de repente comendo por quilo. Se você faz a investigação e a única coisa que aparece é isso. Então, se você usar uma água contaminada para irrigar uma verdura, daí essa verdura for colocada na mesa sem a higiene, sem a lavagem, né, a limpeza adequada, a pessoa que ingere vai estar ingerindo o vírus da hepatite A, ou então um queijo, alguma coisa que é feito sem os processos corretos de processamento. Isso tudo, os alimentos contaminados podem, então, trazer o vírus da hepatite A. Muito bem. Bidu, tem perguntas para a doutora Suzy? Com certeza, doutora Suzy, bom dia. Uma das perguntas que eu ia fazer com relação aos atendimentos em Rio Claro, a senhora já adiantou que as unidades e o CEPA também em Rio Claro estão recebendo as pessoas interessadas. Eu ia perguntar, não sei se a senhora tem esses dados, mas a nível de Brasil, dá para se ter uma ideia da porcentagem da população que infelizmente foi infectada pela hepatite? Então, a gente tem estudos de prevalência, né? Então, em bancos de sangue, por exemplo, você faz o estudo, você tem uma noção de quem já teve a hepatite, né? Então, a gente tem, assim, a gente pode dizer que hepatite B, eu acho que a C também, em torno de 1%. Então, é uma alta, se você considerar o tamanho da população, né? Uma quantidade não é desprezível. E desses, a gente tem muita gente, então, que acaba estando em tratamento para hepatite B. Então, a gente diria assim, quantos desses que pegaram o vírus e que continuam com o vírus? Então, a quantidade são centenas de milhares que a gente tem, né, no mundo e no país. Aqui em Rio Claro, por exemplo, a gente tem atualmente, só no nosso serviço, acho que quase 100 pacientes que fazem tratamento de hepatite B, que a hepatite B você não tem você faz um controle, né? Então, que estão usando o remédio seriam 100, porque tem muita gente que tem o vírus B no sangue e não precisa ainda usar o remédio. Agora, hepatite C, a gente já tratou, quantidade de pessoas que a gente tratou, talvez, acho que chega a mais de 1.000 pessoas também em Rio Claro, e a hepatite C tem cura. Então, a gente trata, a maioria delas a gente consegue em 2, 3 anos dar alta e não tem mais necessidade de ir no serviço de saúde. A gente só faz o acompanhamento de hepatite C para quem cura, quando o fígado ficou muito machucado, muito sequelado, daí eu preciso, mesmo a pessoa não tendo mais o vírus, continuar um acompanhamento para saber se aquele fígado vai aguentar os próximos anos, né? Porque ele foi judiado durante um tempão, às vezes, pelo vírus da hepatite C. E o problema também com as hepatites crônicas, o vírus C, ele já machuca o fígado. Agora, se a pessoa, além de ter o vírus C e ela tem o costume de beber, por exemplo, é como se colocasse lenha na fogueira. Aí o fígado, às vezes, fica bem sequelado e a gente precisa fazer esse segmento no CEPA. Então, a gente tem pacientes fazendo segmento, mas em termos de tratamento, a gente pode dizer aí entre 800 e 1.000 pessoas que a gente já fez o tratamento com cura. A primeira providência é procurar, então, o CEPA ou as unidades de saúde para fazer essa testagem. Isso, fazendo a testagem em qualquer unidade de saúde, automaticamente é encaminhado, então, lá para o CEPA. Eu, infectologista, tem a Juliana também, que é infectologista, minha parceira, então a gente vai fazer essa análise para tratamento. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo terminando aqui, já vou deixar o convite para que a doutora Suzy retorne. Sempre tem os assuntos também relacionados à gripe, à vacinação, que a gente trata com a doutora para uma próxima ocasião aqui no Jornal da Manhã, que a gente possa trazer, reforçar sempre essa orientação, né, doutora? Muito obrigada. Obrigada pelas informações, viu? Tenha um bom dia. Eu falei do CEPA, mas não falei endereço. Onde fica, doutora? É lá na Avenida 19, número 1045, a esquina com a Rua 10. Já é um ponto... serviço especializado, né,
de prevenção e atendimento, né, em hepatites, em doenças infecciosas em geral. Já aproveita, faz as testagens todas que são oferecidas lá, né, doutora? É importante essa Sim, prevenção. muito bom. Muito obrigada por divulgar. Obrigada, bom dia.